já esteve no local do acidente, está próximo, inclusive, né, ao local do acidente na BR-376. Kelly, pedir para você contar os detalhes, então, de como tudo aconteceu, até esse momento, né, estando aí, quais são as informações que se tem apuradas. E boa tarde. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Vou começar pela última pergunta que você me fez. Embora não tenha nenhum veículo aqui passando pela BR-376, nós estamos, né, em Guaratuba. A pista já está liberada, o policial rodoviário federal, inclusive, está ali posicionado justamente para poder fazer o acompanhamento e o direcionamento para esses motoristas. A outra situação em relação ao acidente, na faixa de cá, estão todos ali os veículos que se envolveram nesse acidente e também as duas pessoas que perderam a vida. Os corpos delas ainda não foram retirados daqui, inclusive nós estamos distantes justamente porque a área ainda não foi periciada. A Polícia Rodoviária Federal está aguardando esses profissionais chegarem aqui para depois poder fazer a liberação para que os registros possam ser realizados. Em relação a essas duas vítimas, Sabrina, nós já temos as informações ainda não precisas em relação à idade delas, mas trata-se do motorista que estava no ônibus, o Oswaldo da Silva, e um dos atletas, é um atleta de base do time de Umuarama, no Paraná. Esse ônibus estava transportando a delegação e também a comissão técnica, mais esse motorista do time de futsal de Umuarama. Eles estavam indo para participar de mais uma etapa da Taça Brasil, que acontece amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Eles iam jogar contra o time de Jaraguá do Sul. Esse atleta, ele estava sentado na parte de trás do ônibus, que é aquilo que vocês conseguem acompanhar ao vivo nas imagens do Adriano Mendes. A traseira do ônibus ficou completamente destruída. Ali no chão, a gente inclusive percebe parte da lataria, que era a traseira desse ônibus, que era onde estava esse atleta. Ele foi identificado como Paulo Vitor Gonzalez e, infelizmente, ele morreu aqui na hora, não conseguiu resistir. Agora, Sabrina, tem uma imagem circulando nas redes sociais que chama muito a atenção. Se vocês puderem rodar ela nesse exato momento, eu peço para que vocês acompanhem o seguinte. A pista aqui, a velocidade permitida dela é de 60 km por hora. A gente consegue identificar o momento que esse ônibus ele desce aqui na BR-376, ele estava do lado esquerdo, ele passa para o lado direito, ali existe uma curva e é exatamente nesse momento que ele perde o controle da direção e tomba. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, ele teria perdido o freio. O motorista, então, detectou que estava com problemas mecânicos nesse ônibus. Ele passou pelas curvas que vinha antes deste ponto exato onde ele tombou e aí ali, chegando ali, ele não conseguiu mais segurar esse controle da direção e provocando esse acidente. Na sequência, segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, ele conseguiu ainda arrastar esse ônibus, ele foi arrastando por causa da velocidade em que ele estava, foi quando ele atingiu a carreta que também ainda está ali parada. Essa carreta ela foi danificada na parte traseira e aí o motorista infelizmente acabou, né, batendo ali também e não resistindo e vindo a óbito. O carro, Sabrina, que aparece nessa imagem, que também está circulando nas redes sociais, eu conversei com o motorista agora há pouco, ele é de São Paulo, ele estava com a família dentro do carro, o veículo dele também, a lataria, ficou bastante danificada na parte traseira, o vidro chegou a quebrar por completo, ele estava transportando a esposa, o filho de 5 anos, a sobrinha de 5 anos e o afilhado de 9. Eles estavam fazendo um tour aqui pela região, passaram em Curitiba, onde ficaram na casa de parentes, e ele estava indo para o Beto Carreiro passar o final de semana com as crianças. E ele disse que ele só viu crescendo o ônibus muito na traseira, assim, pelo retrovisor, e ele não tinha muito o que fazer. A única coisa que ele conseguiu foi jogar um pouquinho o carro para o lado esquerdo e, por sorte, ele conseguiu se safar aí. Nem ele e nenhuma das crianças e a esposa ficaram feridos nesse acidente. Também conversei com o motorista da carreta, também está bem, só o susto. Ele disse que trabalha há 21 anos, que ele nunca nem arranhou a lataria de um carro, né, que ele trabalhava, e esse foi um acidente muito sério para ele estava bastante assustado, felizmente não se feriu, e todos eles agora aguardam as seguradoras chegarem aqui para poder fazer a retirada e os procedimentos de praxe desses veículos aqui da rodovia. Sabrina, nós temos as informações também, eu conversei com os bombeiros, né, você estava falando inclusive aí ao vivo antes de me chamar, uma força-tarefa
muitos bombeiros voluntários, bombeiros militares que estiveram aqui, todos fazendo, né, o trajeto rápido aí para que essas pessoas pudessem ser assistidas e encaminhadas para os hospitais mais próximos. Nós temos informações que alguns foram para Garuva com escoriações leves, também em Joinville, o Hospital São José já recebeu pacientes, ao todo 5, 3 deles com fraturas expostas que exigem mais cuidados, mas ainda tem alguns pacientes, ainda essas informações estão um pouco desencontradas, mas há suspeitas também que alguns pacientes tenham sido levados para o Paraná. Sabrina, essas são as primeiras informações, então, a respeito desse trágico acidente, infelizmente, que marcou essa manhã de quinta-feira aqui na BR-376, em Guaratuba. Lembrando que esse aqui é o mesmo caminho que aconteceu aquele acidente em janeiro desse ano, que deixou 19 pessoas mortas e outras 33 feridas. Eu volto com você no estúdio. Verdade, Kelly. Infelizmente, poucos meses depois, mais um acidente, né? Tragédia, 2 mortes. Só para atualizar, o Hospital Municipal São José aqui de Joinville, 7 vítimas já chegaram e estão sendo atendidas. E alguns detalhes chamam a atenção da gente, né? Vocês viram ali na placa que era próximo à área de escape? Não é à toa que existem 2 áreas de escape nessa descida da serra. Motorista tentando, quem sabe, né, conduzir o veículo, conduzir o ônibus sem freio para chegar até a área de escape. Infelizmente, o motorista não resistiu, serão apuradas as causas, mas as primeiras informações falam ali, perdeu o freio e imagina toda a apreensão para conseguir uma maneira de parar esse veículo e evitar até que, quem sabe, ribanceira abaixo viesse a acontecer.